bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. E hoje nós vamos falar sobre as redes sociais e a televisão e a representação da arquitetura nesses espaços. A gente já pede pra você curtir esse vídeo, salvar, mandar pra aquele seu amigo ou amiga que vai gostar de saber desse conteúdo. Não esquece de ativar o sininho e ficar ligado em todas as nossas redes sociais, @arquiteturaCas. Manda pra sua tia que ama os Irmãos à Obra. Vamos falar bastante sobre Irmãos à Obra. Então vamos lá. Então, já que esse assunto já veio, vamos falar sobre os famosos... Os Irmãos à Obra. Eu não sei o nome deles. Eu também não sei. Enfim, todo mundo conhece alguém que adora os Irmãos à Obra, né? Eu adoro também. Eu gosto deles. Quando eu era pequena, eu amava assistir Discovery Home and Health e aí eu ficava assistindo todos esses programas. Eu acho que a única coisa que é muito importante frisar é que existe uma grande diferença quando a gente fala de construção no Brasil e quando a gente fala em construção em qualquer outro país. Então, aqui no Brasil, a nossa construção ela é mais artesanal. A gente sempre frisa isso para os nossos clientes. E quando a gente fala de coisa artesanal, a gente fala de algo mais demorado, algo mais delicado, e também tem muito a questão da pessoa que está executando. Então, quando a gente trabalha com máquinas, a máquina não fica doente, a máquina não tem problema, mais ou menos, né? De forma geral. De forma geral. Mas, quando a gente fala sobre pessoas fazendo alguma coisa, a gente também tem que levar em consideração que são pessoas. Então, as obras atrasam. Não que isso não aconteça em uma produção mais industrializada, mas acontece menos. E as produções industrializadas são normalmente mais caras por conta disso. Porque assim, o pré-fabricado é aquilo que na verdade assim, porque nesses programas, tipo Irmãos à Obra, todos esses, você vê em uma semana fizeram. Mas não é assim, né? Não, a coisa já chegou pronta. E primeiro que isso é mentira. Exato. Isso é mentira. Foi feito bem antes. Por exemplo, pra quem já assistiu Queer Eye, você já assistiu? Não, nunca assisti. Eles reformam, tipo, a vida das pessoas e aí uma dessas coisas é a casa delas. O que acontece no Queer Eye? Em uma semana eles fazem tudo com a pessoa. E nessa uma semana eles também reformam a casa da pessoa. Só que assim, eu já vi que antes da gravação, a pessoa responsável pela decoração já fez o projeto, já mandou fazer, já tirou as medidas. Então, assim, essa uma semana é a semana de execução. Exato. E assim, a mesma semana da execução, eu acredito muito fortemente, não tenho ninguém ali por detrás das câmeras, mas acredito muito fortemente que não acontece em uma semana, porque é muito difícil, dependendo da escala. E normalmente esses projetos são em escalas grandes, enormes. Casas inteiras acontecerem em uma semana. Então aquela coisa de, a gente tem 1 hora pra terminar. Gente, isso eu não tenho acontece. certeza que deve ter muito jogo de cintura nessas produções. Não, e assim também, o cliente chega e fala, olha... Não, na verdade, os que reformam, né? Tivemos um problema, tem amianto em tudo mais, e fala, uhul, legal. Gente, isso não acontece, isso é um puta problemão. Enfim. Não é tão simples. Não é tão lindo assim. Não é só pagar a diferença. Mas eu acho que a principal... Primeiro assim, isso é legal vocês terem em mente. Que tudo aquilo que é passado nesses programas, ou até mesmo, enfim, em outras redes sociais, de que é muito rápido, tem um pouco de manipulação para que isso aconteça, tá? É muito raro isso acontecer. E quando isso acontece, normalmente a construção ela não fica perfeitamente executada. Então, porque ou é tempo ou é execução perfeita. As duas coisas juntos, a gente ainda procura por isso. Você já viu em loja, isso me lembrou isso, quando tem um manequim e aí ele tá lá bem vestido com a roupa da loja, mas você vai ver atrás tem um monte de grampo puxando a roupa? É exatamente tipo isso. isso. É exatamente isso. Você vai dar 2 anos, vai ter algum problema assim. O acabamento. Mas enfim, eu acho que é a arquitetura e a decoração pelo entretenimento, né? Sim. Que não é divertido você ver o momento depois das ideias iniciais até a execução, né? Esse meio tempo realmente não entretém muito. Não. E eu acho que assim, é legal, a gente gosta bastante de assistir. E também tem uma questão, principalmente falando no método construtivo dos Estados Unidos, ele é muito diferente do método construtivo aqui no Brasil. Eles utilizam muita madeira. Metal.
muito drywall. Aqui no Brasil, a gente trabalha com peças mais resistentes, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha muito com concreto, a gente trabalha muito com o famoso tijolo baiano, tijolo cerâmico, que são materiais que, primeiro, demora por si só para eles serem executados, ser feito, né? Tipo... para eles serem colocados. E eles são mais resistentes. Então, todo mundo já teve aquela experiência, talvez, de viajar e perceber que a parede era extremamente frágil, né? Sei lá fora. Aqui no Brasil as coisas são mais resistentes porque a gente trabalha com materiais mais resistentes. Uma vez eu fui para os Estados Unidos e a gente ficou num hotel de beira de estrada bem baratinho. E aí ele teve um alagamento. Foi interessante porque eu não tinha feito aquela conexão, tô fazendo agora. Deu pra ver o hotel se desfazendo, porque era madeira e gesso molhando. Tanto que depois a gente fez uma viagem e ia voltar pra ele e ele tava fechado, fechou. Então, mas até pensando agora aqui no Brasil, quando você tem uma parede de drywall, ela é mais cara, porque ela é mais rápida de ser feita. Então, o tempo que você demora pra fazer uma parede em alvenaria, ele vai de o dobro ou o triplo do tempo do que fazer uma parede de drywall. Por isso que a parede de drywall ela é mais cara, porque ela é mais rápida. E também a parede de drywall, a estrutura dela é metálica e é aço mesmo. E aí isso também, especialmente depois da pandemia, os preços foram super pra cima. Então é uma matéria-prima mais cara e uma mão de obra também que tem que ser mais especializada. E essa questão do tempo que você ganha. Porque, não sei se vocês sabem, uma parede de drywall basicamente tem uma estrutura de aço, ela é completamente vazada e você tem 2 fechamentos em gesso, um de cada lado. Pronto, é isso. É por isso que as paredes de drywall, que algumas pessoas falam que são paredes de papelão, elas não são boas para efeito sonoro e tal, acaba ecoando bastante, porque elas são vazadas. Então não teria nem como, a não ser que você coloque um revestimento... Existe um material acústico que você consegue colocar entre essas placas. E aí, de novo, vai aumentando o preço. Vai aumentando o preço. Só que é diferente do tijolo baiano, que vocês acho que já têm um pouco de familiaridade, que ele é literalmente um bloco com alguns espaços no meio. Então, por si só, ele já é mais concreto, assim, mais... tem mais material. Ele é mais sólido. Ele é mais sólido, assim, então ele não tem tanta essa passagem de som e por isso também que ele é mais demorado, porque ele precisa assentar na entrada da argamassa, depois rejuntar. Se chover, ferrou. Exato, então tem todas essas questões. Então, segundo ponto muito importante é entender o método construtivo de cada país. Aqui a gente faz essas construções de uma forma mais duradoura, por isso que também demora mais para ser feito. Agora lembrei também de Mágico de Oz, quando tem o tornado ou a ciclone, enfim, e as casas saem voando. No Brasil não teria como fazer esse filme, porque as casas não iam sair voando num tornado. Ou não iam sair tanto, né? Não ia a casa inteira. Às vezes o telhado. Isso sim. Então, esse é um segundo ponto importante. Terceiro ponto muito importante é o estilo que cada país tem. Muda muito, meu Deus. Muda muito, muito. Então, eu gosto muito do estilo contemporâneo que o Brasil adota em reformas de interiores ou até mesmo arquitetura. E quando a gente vai, de novo, especialmente para a Europa e os Estados Unidos, a gente percebe um pouco de um estilo mais clássico. Especialmente nos Estados Unidos, eu acho. É uma coisa mais pesada, os móveis são grandes. Com muito rococó. Igual, até assim, usando estereótipos, né? Mas assim, americanos, segundo os estereótipos, são pessoas grandes, usam carros grandes, comem comidas grandes. As casas são grandes, os móveis são grandes, altos, pesados. Então é tudo muito. Com muita informação. E também outro diferencial, aqui no Brasil a gente faz tudo muito personalizado, principalmente em questão de marcenaria, serralheria. E lá eles trabalham muito com móveis prontos. Então é raro você ter um móvel que cabe certinho nos lugares. Então eles acabam... Tem móvel, tem cesto do lado, tem um cabideiro, tem um monte... Vai acrescentando coisas. E aqui no Brasil, eu
confesso que eu vou dar a minha opinião, mas eu acredito que seja de todos os arquitetos. Marcenaria é essencial em todos os projetos, assim, que cabe, né, obviamente. Porque a gente faz tudo embutido, a gente faz tudo personalizado, tudo no tamanho. Então, por exemplo, você compra a sua casa, o seu apartamento, enfim, e aí já tem toda a marcenaria da cozinha feita exatamente naquele tamanho, o armário também, o móvel da sala também. Isso é algo que a gente faz muito aqui no Brasil, mas lá fora não é bem assim, porque acaba sendo muito caro. Tanto que os closets lá fora, eles normalmente são cabideiros presos na parede com uma porta. São realmente assim, sabe igual uma despensa? É isso, só que em vez de várias prateleiras, é um cabideiro. É um cabideiro. Então, assim, eu considero a gente muito elevado nesse sentido da marcenaria, porque a gente trabalha muito com marcenaria e eu acho que fica um aspecto muito mais elegante e sofisticado do que você simplesmente colocar uma porta com um monte de cabideiro dentro que e faz também é conexão uma nenhuma. coisa muito mais personalizada e respeitando, de novo, a individualidade de cada um. Que é o mais legal, é você ter a sua casa sendo a sua casa. E tudo isso leva tempo. Isso. Então, sempre voltando nessa questão do tempo. Do tempo. De forma geral, o que a gente quer trazer aqui é muito legal Irmãos à Obra, a gente adora. De novo, o que o Arthur falou, é uma questão de entretenimento, né? Arquitetura com entretenimento. Só que não acreditem 100% que é feito tudo daquele jeito. E levem em consideração sempre a realidade. Aqui no Brasil, a realidade é bem diferente de lá fora, principalmente onde são gravados esses programas. Então, não achem que vai demorar uma semana sempre, tá? Não, demora bem mais que isso. Isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar aqui se você gosta de algum tipo de programa, mais ou menos assim. Eu tenho uma tia que adora. Deixa indicações nos comentários. E a gente espera você na próxima semana, no nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.